ordem executiva, eu já adiantei. A ordem executiva tem uma justificativa e, em paralelo à ordem executiva, o presidente Donald Trump emitiu uma carta diplomática a ser enviada ao governo brasileiro. Só que ele postou imediatamente nas redes sociais, inclusive antes de enviar. Né? Então, as redes sociais sabiam o conteúdo de uma carta diplomática antes. Né? Até do ponto de vista da deselegância, é muito grande. Né? É muito grande, é altamente deselegante. Nessa carta, ele coloca os motivos dizendo que o Brasil não vem sendo justo com os Estados Unidos e que o Brasil não é um país democrático e vem prejudicando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com a ação do STF, que ele cita nominalmente, e do ministro Alexandre de Moraes, que ele, inclusive, sancionou pela lei Magnitsky, né, que é uma lei de sanção que era para punir ditadores, foi estendido para corruptos internacionais, né, mas é uma coisa dos Estados Unidos. O que Alexandre de Moraes, a gente pode não reivindicar ele pelo ponto de vista da classe trabalhadora, mas, de fato, ele não vem agindo. Mostra e diga aí se ele é ditador ou não, certo? Mas não é nosso tema, certo? Da edição de hoje. Junto da ordem executiva, ele colocou essa sobretaxa brasileira de 50% aos produtos, acusando que o Brasil prejudica, não só do ponto de vista geopolítico ou político, mas inclusive econômico, o que não é verdade, porque o Brasil tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Né? O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para esse país, certo? Tá? Apesar de ser um país muito importante, os Estados Unidos representa 11% do volume de exportações do Brasil. 11%. No passado, né, um pouco mais de 60 anos, 50 anos, era até menos, né, porque senão o dado parece que até os anos 80 era quase a metade das nossas exportações, hoje é pouco mais de 10%. A China é 3 vezes mais. A China representa o destino de 33% das exportações brasileiras. 33%. Então, 3 vezes mais. O Brasil tem um déficit. Então, não prejudica os Estados Unidos nesse sentido. A justificativa para essa sobretaxa que o Trump está definindo para o mundo todo é porque o mundo todo tem, em sua maioria, superávit com os Estados Unidos, mas isso é uma consequência do padrão do capitalismo global, do imperialismo se conformou no pós-guerra, na qual os Estados Unidos têm a moeda de que é a reserva, é a moeda forte do mundo, a reserva de valor. Ela concentra as principais empresas, e essas empresas se exteriorizaram. Então, elas produzem fora, tá? Elas se internacionalizaram, elas produzem fora e remetem para os Estados Unidos os produtos acabados, por um lado, e por outro, o lucro das vendas. Tá? Seja esse lucro da venda no mercado interno, doméstico, da fábrica onde ele está, como também o lucro dessa exportação. Então, os Estados Unidos conseguem se manter, apesar do déficit comercial global, porque ele recebe o lucro, royalties, né? E também produtos tecnológicos, produtos intelectuais, e ele tem a moeda emissora do mundo, né? Ao ter a moeda emissora do mundo, ele, consequentemente, ele consegue custear, pagar, rodando moeda, né? A maquininha imprimindo moeda. O Trump quer acabar com isso, porque principalmente nas últimas 3 décadas, se intensificou dentro dos Estados Unidos um processo de desindustrialização. Mas essa desindustrialização beneficiou os grandes empresários, que levaram suas plantas, as plantas, não é planta vegetal, mas as plantas fabris, para outros países, em especial os países do leste asiático, China, sudeste asiático, etc. E isso por um lado, essas empresas se aproveitaram de mão de obra ultra barata desse país, acesso também a recursos naturais, tá? E obtiveram muitos lucros nos últimos 30 anos. A diferença entre ricos e pobres nos Estados Unidos se intensificou em grande monta, principalmente aqueles que vivem não do trabalho, mas vivem do capital, de acesso à propriedade, né? Então,
A desindustrialização nos Estados Unidos beneficiou os ricos. O setor da classe trabalhadora, principalmente fabril, está muito revoltado e, por isso, na falta de alternativa, tanto entre o Partido Democrata e Republicano, aposta no Trump, que surgiu como um outside dentro do Partido Republicano, passou a controlar, inclusive, toda a máquina pública. A lógica do tarifaço era forçar os países a transferirem parte das suas plantas de volta para os Estados Unidos, ou fortalecer as empresas americanas, né, que operam dentro dos Estados Unidos, fabricam dentro dos Estados Unidos. Mas isso, em qualquer teoria, só funcionaria num processo gradual de médio e longo prazo. Não é isso que o Trump quer. Ele quer fazer isso tudo ao mesmo tempo, já. Obviamente que há muitas suspeitas sobre isso, e eu vou falar aqui, certo? Tem gente ganhando muito dinheiro com essa ação do Trump. Ao definir uma tarifa de 50% para o Brasil, e eu já disse que não tem motivo, exceto um motivo que não é econômico, um motivo político, tá? Ele quer, ao mesmo tempo, desde o início, interferir na eleição brasileira do ano que vem, mas também na própria eleição dele, para ele que vai ter agora eleição nos Estados Unidos, a eleição para deputados e senadores. E ele precisa mostrar que ele é um grande vencedor, porque até a popularidade dele vem caindo muito aceleradamente, então ele precisa posar para a população que, apesar dos danos que ele eventualmente esteja produzindo no curto prazo para a população, com o aumento do custo de vida, porque com essa tarifação vai aumentar o preço interno no mercado interno, ele precisa se provar como um grande estrategista e que no médio e longo prazo ele vai proporcionar algum tipo de melhoria para a sociedade dos Estados Unidos. Causou muito mal-estar para alguns setores do empresariado dos Estados Unidos, uma forte reação a essa tarifação, e aí concedeu-se, né? Ele recuou. Trump é acusado de taco, que é Trump recua, né? Ele fraqueja, tique, né? Acovarda-se, né? E ele recuou, estabelecendo 700 exceções. Essas 700 exceções alcançam 47% dos produtos exportados para os Estados Unidos. É muito calcado, vai ser aviões, combustíveis, alguns tipos de suco e fertilizante. Não alcança, por exemplo, frutas, algumas frutas in natura, não alcança o café, né, uma série de produtos muito importantes na relação com o Brasil, com os Estados Unidos. Tá bom? Essas exceções, como eu disse, alcançam 47%. É menos pior do que estava no início. Então, isso mostra como o Trump é um taco. Porque houve uma pressão de boa parte do empresariado, inclusive dos Estados Unidos. E veja, a lógica, inclusive, que as empresas brasileiras, o governo brasileiro estavam pedindo ampliar o rol de exceções ainda mais, né, ou simplesmente não ter essa sobretaxa, envolve porque boa parte desses produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não tem condições nenhuma de produzir. O próprio secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que poderia se estabelecer uma exceção baseada nesse critério, né? Então, os Estados Unidos não produz café, não produz manga. Então, por que estabelecer, então, uma sobretaxa sobre esses itens que não concorrem com os Estados Unidos diretamente? Em compensação, ele estabeleceu isenções sobre sobre insumos para aviação, né? Peças para aviação. Isso por quê? Aí a gente vai explicar. Porque esses produtos afetam empresas e empresários que apoiaram Donald Trump e são da base da aliança política e de amizade que ele tem. Então, se você for pegar o rol de empresas isentas, que não vai ter essa sobretaxa, você vai ver exatamente a empresa e você vai ver que a empresa está ligada aos negócios de Donald Trump. Outra coisa interessante, no dia, não que agora que ele oficializou, mas no dia do pré-anúncio lá, no começo do mês de julho, no dia,
horas antes de Donald Trump anunciar que iria sobretaxar o Brasil, e o Brasil estava fora de todas as listas que tinham sido anunciadas de sobretaxa, houve, horas antes, uma corrida à compra de dólar, operações de swap, de cambiais, nas bolsas dos Estados Unidos, em detrimento da moeda brasileira. Eles sabiam que, como resultado do anúncio, a moeda brasileira se desvalorizaria muito. Então, houve essa operação. Então, provavelmente, houve um vazamento, informações privilegiadas, porque horas antes houve uma forte compra de dólares na baixa, certo? E quando houve o anúncio, óbvio que as bolsas se apavoraram. E aí, essa operação foi de mais de 6,8 bilhões de dólares. E uma das corretoras que operou, comprou antes da hora dólar, foi a corretora que o secretário de Comércio dos Estados Unidos é dono. Isso mesmo. Ele se beneficiou, provavelmente, de informações privilegiadas. Aí a gente diz, ninguém vai investigar isso? Provavelmente não, porque o Donald Trump controla o Departamento de Justiça, o FBI e a SEC, que é o órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos, certo? Então, e isso foi observado, inclusive, por pessoas, todas as vezes que houve anúncios de sobretaxa para países. Quem, inclusive, apontou isso primeiro foi jornalistas do Japão, que tinham pego essa informação. Tá? Então, e nas últimas semanas, apesar de várias delegações brasileiras estarem lá tentando negociar, certo? Os próprios negociadores do lado da mesa dos Estados Unidos, né, da mesa de negociação, falaram que quem decidia Donald Trump, e ele estava refratário a qualquer coisa, e a gente entendia e concorda com os argumentos brasileiros, que o Brasil não tem superávit, tem déficit, o Brasil é um país pacífico e tem excelentes relações com os Estados Unidos, de amizade de longo prazo, mas vale que o Trump está arranjando confusão com o Canadá, gente. No Reino Unido, países que eles têm relações com o Japão, certo? Por que ele não faria isso para o Brasil? Então, na verdade, o que o Trump quer é proteger os monopólios. Ele quer proteger os monopólios dos Estados Unidos, ameaçados por essa ordem econômica mundial que se transformou. E aí, por exemplo, ele fez um ataque ao Pix. Por que o ataque ao Pix? Porque o Pix, gente, certo? É um concorrente direto para os bancos e as operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos e as Big Techs, que têm desenvolvido nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, várias modalidades de pagamento eletrônico instantâneo. Além disso, veja que coisa interessante. Ele isentou papel e madeira, polpa de madeira, polpa de papel. Por quê? Sendo que lá os Estados Unidos têm madeira, são grandes madeireiros. Porque ele quer que desmate logo a Amazônia brasileira, que se dane, né? Um custo menor, ambiental. Então, ele está transferindo o custo ambiental deles para a gente, por exemplo. E ele é contra, ele falou explicitamente a regulação das Big Techs, que o governo brasileiro, no Congresso Nacional, está discutindo, o Supremo Tribunal Federal também. Então, ele protege o que lhe interessa economicamente. E aí, nesse sentido, gente,